Shalom Brahá, sou Nelson Horta, esse é o canal Torá Beanus, um canal dedicado ao estudo de Torá, de amor à alma, crescimento e busca paz, através do conhecimento e através do aprofundamento das palavras da Torá. Nós estamos lendo agora a Parashá de Hayes Sará, que é Gênesis 23 até Gênesis 25, no versículo 18. A Haftará de Hayes Sará, 1 Reis 1, de 1 a 31. Nesse ciclo do ano 5.783, né, da criação do homem, que é como é contado no ano judaico, eu não devo ler as parashot todas inteiras, né, focando sempre numa parte para que o discurso não fique muito cansativo e a gente possa focar num ponto só e aí desenvolver esse ponto melhor. Tá? Então, se você prefere que a gente leia tudo, eu até te peço que coloque nos comentários, né, que isso vai me ajudar a trazer o estudo e a informação melhor. Tá bom? Bom, começando, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe muito mesmo para a gente poder entender o que significa a morte. Se a gente pode falar isso. Gênesis 23, Parashá Hayes Sará. E foi a vida de Sara 127 anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Avrão para lamuriar Sará e pranteá-la. Levantou-se Avrão de diante de sua morte e falou aos filhos de Het, dizendo: Peregrino e morador sou entre vós. Dai-me posse de um terreno para sepultura entre vós, e enterrarei minha morta que está diante de mim. Essa expressão, anos de vida de Sara, né, que é muito comentado pelos rabinos, em hebraico a gente pode falar assim: vai ri Hayes Sará mea shana vesherim shana veshana shanin shanei Hayes Sará. Ele fala assim: vesherim shana, né? Sheva shanin shanei Hayes Sará. Então repete a palavra ano, né? Desculpa, mas é bem redundante a palavra anos aqui. E nem tanto é vida, mas sim anos. Então, a intensidade que Sara viveu esses anos, 127 anos, né? Que nós temos aqui a idade de Isaac, né, que ela teve com 90 anos. Então ela morre quando Isaac tem 36 anos. E é exatamente no momento em que Avrão o leva para o seu sacrifício, né, pelo sacrifício que não houve. Né, no hebraico a gente fala atamento, né, quando ele foi atado e oferecido no altar. E Sara não suportou a perda do filho, né, a possibilidade da perda do filho, né, e morreu antes que eles voltassem. Porque foi um tempo de mais ou menos 10 dias que eles ficaram fora e Sara não aguentou que o filho fosse e não voltasse. E a vida de Sara mostra desde o início uma coparticipação na vida de Avrão de forma tão profunda que Deus chega para ele e fala: escuta Sara em tudo que ela te falar. Então, quando o Senhor falou para Avrão, no caso de Ismael e de Hagar, o Senhor estava falando assim: você tem escutado Sara, mas você deve escutá-la em tudo.
A santidade de Sara era tão grande, tão forte, que dentro das histórias, né, da tradição hebraica, diz que as velas de Shabat dela nunca se apagavam. Né? Ela apagava uma vela para acender outra, porque a vela dela durava a semana toda. É como o caso dos pães ázimos dentro do tabernáculo, que nunca ficavam duros. Né? O pão ázimo, você faz ele, quando ele esfria, ele fica duro, vira um biscoito, como se fosse um biscoito creme cracker. Né? No caso do tabernáculo, os pães da proposição, né, que ficava sempre ali diante da arca, no santo lugar, eles nunca endureciam, ficavam sempre frescos a semana toda para os sacerdotes comerem no sábado. Sabe, dizia também que havia uma nuvem que ficava em cima da tenda dela todo o tempo. Então era um grau de santidade, um grau de entrega, que é como a gente analisou a vida de Abraão, a vida de Sara também é da mesma forma, e ela é coadjuvante da vida de Abraão. Abraão não seria Abraão se não fosse Sara. Então nós temos um ensinamento aqui fantástico, porque Abraão, ele fica, guarda o luto, né? O Sheva, que a gente chama de Shiva, né? Onde a pessoa fica 7 dias ali de luto, sem calçar sapato, sentado num banquinho, né? Ele levanta desse luto dele e vai até a tribo de Sohar, né, para poder pedir a posse de terra, comprar a sepultura. Porque ali Hebron, essa capela, a capela de Marpelá, que ele compra, é uma das portas da entrada do Gan Eden. E ele sabia ali que Adão e Eva estavam enterrados ali. Então, como nós vimos que ele andava com Adonai, né, como nós já comentamos isso em outros estudos, né, falando que Hanor andava com Elohim, Noé andava com Elohim, Avram andava com Adonai, ou seja, com o nível mais elevado, com o nível de Absolute, né? Ele traz para si nesse momento que a vida de uma pessoa que anda com Adonai, ele tem que estar na porta no momento da ressurreição, de ser um dos primeiros de estar com ele. Isso pode parecer para a gente até algo assim muito pretensioso, mas como nós falamos no comentário da Paraxá passada de Vaierá, hoje as pessoas estão tão preocupadas com fama, com sexualidade e com dinheiro, que esquece daquilo que é mais precioso. Abraão vai pagar aqui um preço absurdo a Het, pelo preço da terra. Ele vendia por 400 ciclos de prata, algo que deveria custar no máximo 40. Mas o valor para Abraão era muito mais do que isso. Então, para Abraão, ele pagou barato. Sabe, o direito de estar na porta, de uma das portas do Gan Eden, ou seja, do Jardim do Paraíso, né, na ressurreição dos mortos, tanto que vai ser enterrado aí Isaac e Rivka, né, e Rebeca, Jacó e Leia vão ser enterrados aí também. Né, os nossos patriarcas, as 3 mães principais, estão aí enterradas também. Então é algo de muita honra. Então isso nos traz um ensinamento de buscar aquilo, né? Vamos pegar aqui a escritura cristã, vou falar aqui para o cristão, quando Jesus ou Yeshua chega e fala, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, você buscar o conhecimento de Deus, a justiça mixpat dos céus, ou seja, exercer a justiça do reino de Deus nessa terra, buscar verdadeiramente aquilo que é valioso para Ele. Ou seja, quando Ele fala para a gente sobre a questão de santidade relativa a caráter, né, e não excesso de religiosidade, aí nós entendemos um pouco porque
As pessoas estão tão perdidas hoje, mesmo estando dentro de igrejas, mesmo estando dentro de sinagogas. Porque praticam uma religião, mas não vivem o fundamento dessa religião. Não vivem os mandamentos que são os fundamentos dessa religião. Eu falo tanto do cristianismo quanto do judaísmo. Sara é a que multiplica seus anos de uma forma maravilhosa, porque ela está sempre atrás, ela está sempre ajudando, ela está sempre fortalecendo, sempre criando um ambiente para que as coisas aconteçam. Até no momento, né, que nós lemos na paraxá passada, em que ela duvida da profecia, porque ela fala, eu já não menstruo mais, meu marido já é velho, ou seja, Abraão já não tinha mais a sua ereção, a capacidade de chegar a dar semente, né? Vamos falar dessa forma. Né? E o próprio anjo chega, por que Sara está rindo? Falando que ela já é velha. Você veja, nós temos outro toque aqui fantástico, né? O anjo não quis trazer confusão, né? Já que Sara falou do seu marido também. Ele só falou do que ela falou sobre si. Né? Isso aí que quer dizer, você não vai cozinhar o bezerro no leite da sua mãe. Então, a Torá nos traz passos dentro das coisas que acontecem, que se a gente abrir os olhos, nenhuma outra leitura vai nos encantar tanto quanto a Torá faz. Sabe, Avraham, ele está chorando a morte da esposa, mas de repente ele enxerga a vida. Ele enxerga a vida nos anos de vida dela e levanta do seu luto e vai comprar essa terra. Antes de terminar o seu Shiva, a sua Shiva, ele vai e compra a terra porque ele quer garantir vida. Por que adianta ficar chorando a perda? Né? O luto é feito para nos consolar. É feito aquele momento que você chora muito, aí acabou de chorar e vamos continuar vivendo. Porque aquela pessoa que nós perdemos, ela já está em outra vida. A morte é só uma passagem, é um passamento. Não é definitivo. Nós não devemos ficar chorando morto a vida inteira. Senão é dizer assim, o que valeu a vida dessa pessoa aqui conosco, mesmo que tenha sido curta. Né? Porque ele cumpriu, ou ela cumpriu a sua missão aqui no seu tempo. Sabe, às vezes a gente olha, não, a pessoa foi levada antes do seu tempo. Não, ninguém morre antes do tempo, todo mundo morre na hora certa. Mesmo que seja numa catástrofe, mesmo que seja na guerra, porque o tempo de vida daquela pessoa, de cumprir sua missão foi feita. Então, Avraham chegou à intenção, não, Sara fez tudo perfeito para mim, tanto que ele vai ter outras concubinas depois e vai ter outros filhos. Né? Vai dar presente para eles, vai enviá-los para longe, mas terá esses filhos vão gerar nações, porque a promessa para Avraham é ser pai de várias nações, de uma multidão de nações, tanto física quanto espiritualmente. Então as atitudes nossas nessa vida, as atitudes nossas nesse caminhar, nós temos que entender que cada atitude nossa nós estamos deixando uma história. E cumpre a nós escolher a melhor história das nossas atitudes. Sara é marcante, você vê que só fala nela nesse ponto aqui, depois não se fala mais de Sara. Porque o que ela tinha que fazer foi feito. Ela foi plena de vida. Da mesma forma, Avraham, que vai morrer com 175 anos, vai ser enterrado aqui, né? Pede para estar aqui, sabe? E feliz, porque cumpriu sua missão. A preocupação de Avraham agora vai ser trazer uma esposa para Isaac. E depois, quando ele vê seus netos já adolescentes, já está bom. Aí ele vai. Né? Avraham vai morrer com 175 anos, enquanto o Jacó e Esaú estão com 15 anos de idade. Então ele deixou uma herança maravilhosa que nós, descendentes dele, até hoje a recebemos. Na verdade, todo mundo recebe, porque ele foi o primeiro a declarar que
que só existe um Deus, né? Depois que o homem começou a praticar idolatria. Né? Havia Melquisedeque, ou seja, que era Shem, ele sabia muito bem quem era Deus, e era seu sacerdote morando em Shalem ou Jerusalém. Mas para o resto do mundo, o resto do povo, Abraão foi uma referência e Sara esse suporte, essa posição fantástica de dar apoio, porque Abraão não seria Abraão sem Sara. Todo momento onde ele foi, ela estava com ele. Então isso é um recado tremendo para a mulher. A função da mulher de apoiar seu marido, às vezes é muito mais importante que a própria função do marido. E a gente vê hoje mulheres querendo ser independentes, competindo com os homens. Eu fico pensando, competindo por o quê? Por fama? Por dinheiro? Ou por sexualidade? Você vê os comentários, que eu não gosto, nem vou ficar falando aqui. Mulheres que agem como aqueles homens que são pervertidos. Inversão. Isaías fala no capítulo 40, se eu não me engano, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Só uma coisa nos afasta, retém a mão de Deus sobre nossas vidas, os nossos pecados. Ali fala, a mão do Eterno não está encolhida para que não possa abençoar, mas são nossos pecados que seguram essa mão. E o pecado é errar o alvo. Sabe, a pessoa querendo fazer aquilo que acha que é o certo, vai estar fazendo errado. Então nós devemos segurar nossa respiração e mirar certo, com os olhos limpos, uma visão limpa. O Kabbalah fala que esse mundo está cercado por clipotes, ou seja, por escamas. Então são escamas na frente dos olhos das pessoas que impedem de ver. Estão preocupadas com ter e não ser, em aparecer e não dar suporte. Sabe? Estão preocupadas com inversão, com excesso daquilo que é bênção. Que é como um remédio em uma dose ele cura, em outra dose ele mata. Então, é o saber nos portar, o quanto que nós devemos andar, o tamanho do nosso passo e onde nós queremos chegar de verdade, é que vai mostrar, nos guiar no caminho que a gente tem feito. Então, quando você guia o seu caminho sabendo da sua missão, ou seja, ciente da sua missão, porque não há nenhuma missão maior do que a outra. A maior missão da sua vida é a sua própria missão. Aquela que é sua, própria sua, como as suas escolhas. Mas quando a gente vai se perdendo em valores que não são valores, nós confundimos, nós tropeçamos, nós nos damos com as mãos trocadas naquilo que a gente tem que fazer e erramos nas nossas escolhas. O espírito de engano que tanto coloca no mundo, que nos faz fazer escolhas erradas em tudo, desde da profissão até a escolha do cônjuge, até nas eleições, nas escolhas de líderes, porque os valores estão tão invertidos, os valores estão tão torcidos, que as pessoas já não sabem mais distinguir a mão direita da mão esquerda, como o Senhor fala para Jonas, no livro dele, quando vai destruir a Nínive. Na verdade, fala para Jonas pregar que se o pessoal não se arrepender, ele vai destruir a Nínive. E o povo se arrepende. Então, essa lição para nós, de que sempre há solução, sempre há cura, sempre há cura. Sabe, enquanto nós estamos andando aqui, sempre há tempo da gente se arrepender e corrigir. Não falo de pecados exagerados, que lógico que tem cura para eles, mas estou falando do seu dia a dia, dos seus pequenos erros, que vão acumulando e vão te tirando da reta, vão te tirando do seu caminho, vão te afastando.
A beleza da vida de Sara foi isso que ela mostra para Abraão, a vida de Sara mostra para Abraão durante o seu luto. Ela viveu bem, viveu maravilhosamente e vai viver melhor ainda. E muito mais importante do que ficar chorando a morte dela é ver o lugar onde é que nós vamos ressuscitar juntos. Aí que deve estar a nossa visão. De olhar para o lugar melhor que vem depois. Então, se a gente faz esse caminho bem feito agora, nosso levantar depois vai ser mais do que glorificado. Então, para terminar, o único conselho que eu posso dar a nós, a você e a mim, que a gente guie nossos passos segundo os mandamentos de Deus, segundo os valores da Torá. Isso é que vai fazer com que a gente tenha uma vida repleta de anos de vida e uma vida posterior gloriosa. Que o eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe ricamente. Eu te peço, comente, dê o seu like, o seu dislike, faça comentário para a gente poder crescer junto e se inscreva no canal. Shalom Brachá.